Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa e que nós possamos mais uma vez aprender uma liçãozinha de Jesus e colocarmos em prática. Aprender a gente aprende, né? O difícil é colocar em prática no nosso dia a dia. Então nós vamos dar continuidade ao livrinho Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, o Chico Xavier, é o número 19. Que tem como título Apacenta. Apacenta é uma palavra que vem do latim, que passere, que tem como significado cuidar do rebanho, alimentar, proteger. E ele diz assim: apacenta as minhas ovelhas. Jesus, João, capítulo 21, versículo 17. Significativo é o apelo do Divino Pastor ao coração amoroso de Simão Pedro, para que lhe continuasse o apostolado. Então, após a ressurreição de Jesus, ele chamou Simão Pedro e perguntou a ele por 3 vezes se ele o amava. E Simão respondeu as 3 vezes que sim. Então, Jesus confiou a ele que ele pastoreasse as suas ovelhas, quer dizer, que protegesse, que as alimentasse espiritualmente a toda aquela humanidade que necessitava dos ensinamentos dele. Então ele diz: significativo é o apelo do Divino Pastor ao coração amoroso de Simão Pedro, para que lhe continuasse o apostolado. Observando na humanidade o seu imenso rebanho, Jesus não recomenda medidas drásticas em favor da disciplina compulsória, quer dizer, obrigatória, fazer por obrigação. Nem gritos, nem xingamentos, nem cadeia, nem forca, nem chicote, nem vara, nem castigo, nem imposição, nem abandono aos infelizes, nem flagelação aos transviados, nem lamentação, nem desespero. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Isso equivale a dizer: irmão, sustenta os companheiros mais necessitados que tu mesmo. Nós sabemos que quando nós fazemos o bem a alguma pessoa, nós estamos fazendo bem a nós próprios. É uma felicidade que emana dentro da gente em saber que nós podemos ajudar de alguma forma aquela pessoa. Principalmente aqueles que estão começando a ter algum entendimento na parte espiritual. Muitas vezes nós não temos o pleno conhecimento, mas podemos ajudá-lo de alguma forma, esclarecer de alguma forma, indicar uma leitura, convidar, né, que venha à nossa casa para ter maior informação. Então, nós todos somos condutores uns dos outros, independente da situação da casa espírita, do conhecimento espiritual. Todos nós temos habilidades de alguma forma, uns com a leitura, outros com os trabalhos manuais, outros, enfim, muito diversificado é a condição de cada um. E não é prazeroso quando nós aproveitamos a nossa habilidade para ensinar aquele que não tem condições ainda, que não entende, que não consegue em fazer aquilo que ele necessita aprender? É assim que Jesus pediu a Simão Pedro que fizesse. Não te desanimes perante a rebeldia, não condenes o erro, do qual a lição benéfica surgirá depois. Então a gente não tem que condenar o outro, porque ninguém é igual a nós. Nós somos todos uns diferentes dos outros e precisamos respeitar essa diferença que existe,
para que a gente possa conduzir, para que a gente possa ensinar. E só conseguimos fazer isso amando o outro. Como nós gostamos quando percebemos que alguém nos ensina, nos conduz com amor, com carinho. Ajuda ao próximo ao invés de vergastá-lo, quer dizer, de punir. Porque como cada um tem as suas dificuldades, nós também temos as nossas. E nós não queremos que alguém nos puna sobre as nossas dificuldades, sobre não ter entendido, sobre ter falhado em algum momento. E assim nós temos que fazer com as outras pessoas também, que nos cercam. Educa sempre. Revela-te por trabalhador fiel. Se exigente para contigo mesmo e ampara os corações enfermiços e frágeis que te acompanham os passos. Então, quando nós doamos amor, carinho, compreensão e estamos fazendo o melhor para que aquela pessoa possa entender os ensinamentos de Jesus, a gente também tem que se esforçar. A gente também tem que fazer o melhor da gente. Talvez ele não tenha entendido da forma que eu expliquei, mas eu vou procurar explicar de uma outra maneira. E assim nós vamos tentando fazer com que aquela pessoa possa entender realmente os ensinamentos de Jesus. Não é só com uma explicação de uma maneira que muitas vezes a pessoa vai entender. Então nós temos que nos policiar também sobre isso. Se plantares o bem, o tempo se incumbirá da germinação, do desenvolvimento, da florescência e da frutificação no instante oportuno. Então não adianta dizer assim, não, eu já falei para ele, vai lá no centro, olha, lê esse livro, olha, vamos parar e vamos conversar um pouquinho, que eu vou te explicar o que eu já aprendi, o que eu já sei, e amanhã essa pessoa já vai estar apta, né, a praticar todos os ensinamentos que Jesus nos deixou. Nem nós que lemos, que frequentamos aqui, que fazemos o Evangelho no lar, nós temos as nossas falhas, sempre apresentamos falhas, e nós temos que procurar corrigi-las. Assim como nós necessitamos corrigir as nossas falhas, o nosso próximo também necessita, e nós muitas vezes podemos ajudar, podemos orientá-lo para que ele não cometa mais as faltas. Não analises destruindo. Muitas vezes, só de olhar, a gente já classifica a pessoa, né? Já falar, não, esse não adianta nem falar, porque não vai adiantar. Não. Nós sabemos que todos nós temos que persistir. Nós temos que ajudar aqueles que nos rodeiam, que se chegam a nós. Então, não vamos desanimar, não. Nós vamos persistir na boa vontade, no amor, para conseguir o melhor ao nosso próximo. O inexperiente de hoje pode ser o mentor de amanhã. Então, muitas vezes, quando nós achamos que aquela pessoa não consegue, tem muita dificuldade, e aí a gente vai assistir uma palestra, encontra a pessoa lá, fazendo a palestra, orientando pessoas. E muitas vezes até a palestra que aquela pessoa fez, fala, nossa, eu nunca pensei dessa forma. Então, a gente nunca sabe o que o outro pode nos apresentar com aquela ajuda que nós podemos doar. Alimenta a boa parte do teu irmão e segue para adiante. A vida converterá o mal em detritos e o Senhor fará o resto. Então, a gente deve procurar salientar o bom daquela pessoa. Muitas vezes nós conhecemos uma pessoa assim que tem o dom da palavra,
mas ela é muito agitada, ela é muito nervosa, qualquer coisa se irrita. Então a gente não vai procurar ir por esse caminho. A gente vai procurar elogiar aquilo de bom que a pessoa está apresentando a nós, né? Por quê? Porque é através daquilo que a gente elogia, se apega, né, no bom que aquela pessoa faz, é que nós vamos conseguir aos poucos ir modificando o modo dela pensar, o modo dela agir, dela entender melhor o que Cristo nos ensinou, e aí a gente vai conseguindo aos poucos essa transformação. Tem uma historinha de um pedreiro que ele trabalhava numa construtora, né? E um dia ele chegou para o dono e falou para ele: olha, eu vou aposentar, já chegou o meu tempo de aposentar e eu não vou trabalhar mais. E o dono da construtora ficou muito preocupado porque ele era um excelente funcionário e talvez ele perdesse até muitos clientes, porque muitos procuravam esse funcionário. Aí ele disse: tá bom, eu vou respeitar o seu tempo. Eu entendo que você já trabalhou muito e que você precisa de um tempo para descansar. Aí ele disse assim: eu comprei um terreno e eu gostaria que você construísse uma casa para mim nesse terreno. Eu pago o material, vou pagar a sua mão de obra e você faz um último pedido para mim. E o funcionário começou a trabalhar, né? Fazer a obra. Só que ele começou também a comprar material de segunda. Seu trabalho não era já tão bem feito, né? Mas com o passar do tempo ele acabou de construir a casa. Chegou para o dono da construtora e disse: olha, a casa está pronta, eu já terminei. O dono da construtora disse assim: esta é a chave da sua casa, da casa que você construiu para mim. É para você essa casa. Então veja bem as atitudes erradas que ele teve, né? Ele recebeu uma grande lição, que jamais ele ia esperar que o dono da construtora desse a casa de presente a ele. E ele fez tão mal feito e com em material de segunda classe. Infelizmente, né, muitas vezes a gente aprende pela dor, né, não pelo amor. E é essa o tema de hoje, que a gente precisa refletir e saber que só através do amor a todos aqueles que nos cercam é que nós conseguimos fazer que cada um que se aproxima de nós possa se modificar, possa aprender, possa ter a nossa ajuda de mão aberta, para que possa também progredir, também entender os ensinamentos de Jesus. E toda essa força que nós temos, que nós devemos ter ao nosso próximo, nós pedimos a Deus, a Jesus, no nosso Evangelho no Lar, que é muito importante fazer, reunir a família. Caso não possa, faça sozinho, mas não deixe de fazer, porque é o que dá sustentação a cada um de nós. Então agora nós vamos cerrando os nossos olhos, vamos pedindo a Deus nosso Pai, a Jesus o nosso Mestre, com muita gratidão, tudo aquilo que nós recebemos, que nós possamos seguir adiante, amparando a todos aqueles que necessitam, que se achegam a nós, que estão ao nosso redor, que nós possamos sempre fazer o melhor, que Jesus abençoe o nosso lar, a cada um de nós, que nós possamos sempre ter a certeza que nunca estamos desamparados, que Jesus ampare a todos aqueles andarilhos, que eles possam receber o nosso carinho, o nosso amor, o nosso sorriso, um bom dia, que
tanto eles necessitam para seguir adiante. Vamos vibrando também aos doentes, aos idosos, aquele que se encontra no desespero, que ele possa perceber a presença de Jesus, o amparando e o envolvendo em seu amor. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus.